Vídeo iniciado, então vem comigo, vem com o rei. O objetivo desta aula hoje é entender um pouquinho de forma simples o que é um banco de dados, compreender o que é SQL, para que ele serve, ver como que aplicações conversam com o banco de dados e vamos fazer também aí um teste prático direto no Kali Linux. SQL, a pronúncia dele na verdade é SQL, também é bem famoso SQL, que é como ele era chamado antes mesmo de ser abreviado em SQL. SQL é a sigla para Structured Query Language, que em português significa linguagem de consulta estruturada. É a linguagem usada para conversar com o banco de dados. Praticamente todo site ou todo sistema que armazena informações usa SQL por trás dos panos. Aqui na tela alguns exemplos de comandos SQL, os mais importantes, né? O select, que ele extrai dados de um banco de dados, ou para melhor entender, ele busca dados, por exemplo, mostrar os usuários que tem nesse banco de dados. O update, que serve para atualizar dados em um banco de dados. O delete, que é para excluir. O insert, que é para inserir um novo dado. Create database para criar um novo banco de dados, alter database para modificar, create table para criar uma nova tabela, você já vai entender já já, alter table para modificar uma tabela, drop table para apagar uma tabela, create index cria um índice, drop index exclui um índice. Então um exemplo de um comando real seria select from usuários where nome igual admin. O que ele quer dizer esse comando aqui? Me mostre tudo, o asterisco significa tudo, da tabela usuários onde o nome seja igual a admin. Então, praticamente, é exatamente esse tipo de comando que os sites usam por trás de campos de login, buscas, cadastros, tá? E agora eu vou dar uma explicadinha sobre o que é um banco de dados. É como se fosse uma planilha, uma tabela gigante, igual uma planilha do Excel. A planilha do Excel, dependendo do que ela estiver sendo cadastrada, ela é um banco de dados. Então ela guarda informações de forma organizada. Por exemplo, temos aqui uma tabela que possui 3 colunas, com o campo ID, nome e senha. Então imagine aqui um site, tenho aqui o painel de login. Quando você digita aqui seu nome de usuário e digita sua senha, ele vai buscar no banco de dados procurando pela informação para ver se bate com a informação e você ter acesso ao site. Como que isso funciona por trás? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o editor de texto aqui novamente. Então, suponhamos aqui que a nossa tabela aqui ela se chama usuários. A tabela em si ela chama usuários. Então, quando você digita aqui o seu usuário e senha, o que ela faz? O sistema faz uma consulta da seguinte forma. Select tudo, selecione tudo, vamos lá. From usuários, where nome igual rei and senha igual rei123. É essa consulta que o sistema vai fazer. Select, pegue todas as colunas e dê nome e senha da tabela chamada de usuários. Pegue todas as colunas de usuários, que é a nossa tabela. Onde nome igual a rei e a senha for essa daqui. Se isso retornar uma informação, um dado que significa que é verdadeiro, então beleza. Você tem acesso ao sistema. Se não, mostra usuário sem inválidos. Agora, para ficar ainda melhor, vamos simular isso daí num banco de dados de verdade. Vamos simular aqui um banco de dados real. Abra o terminal, verifique se você tem o SQLite 3 instalado. SQLite 3 -- version. Beleza, está instalado. Se você não tiver, é só dar um sudo apt update. Aí você faz a atualização aí. E depois você faz sudo apt install SQLite 3 e faz a instalação do SQLite 3. Ele está atualizando. Pronto, beleza. Agora vamos criar um banco de dados. SQLite 3 usuários.db.
Veja que já mudou aqui o nosso console, ou seja, a gente entrou no console do SQLite. Agora vamos criar aqui uma tabela chamada usuários. Para isso vamos usar o create table, nome da tabela, falei errado, id integer, porque quero um número inteiro para criar a coluna de id, primary key, nome do tipo texto, senha do tipo texto também. Eu vou fechar aqui e um ponto e vírgula para encerrar. Ok. Resumindo o que fizemos aqui, criamos a mesma tabela que eu mostrei para vocês naquela planilha. Criamos uma tabela chamada usuários e criamos 3 colunas, ID, nome e senha. ID do tipo inteiro e colocamos aqui primary key, que é o que? Para ele sempre pegar o número sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, então fica automático. Nome do tipo texto e senha também do tipo texto. Agora vamos inserir dados dentro dessa nossa tabela. Então, insert into em usuários, na tabela usuários, nome e senha. E os valores, values, vamos colocar aqui rei. E a senha, rei 123. Ponto e vírgula para finalizar o comando. Eu errei o comando aqui, ó. Faltou riozinho aqui. Vamos voltar nela aqui. Ok, para listar as tabelas, a gente só dá aqui um ponto tables, ele vai listar todas as tabelas que a gente tem criadas. Temos aqui a usuários, né? Se quisermos detalhes da tabela, ponto esquema, usuários. Pronto, mostra aqui como que está o esquema dela. Então agora vamos voltar no que eu estava, que deu probleminha aí. Vamos adicionar novamente aí os usuários. Insert into usuários, nomes, senha, values de valores, rei e a senha, rei 123. Agora sim. Agora eu vou repetir adicionando aqui mais um. Vamos por a rainha, né? Rainha deles. Pronto. Então adicionamos aqui 2 usuários. Agora para a gente listar esses usuários, a gente vai dar o comando select. Select. Tudo para pegar da tabela usuários. From usuários. Ponto e vírgula para finalizar o comando. Pronto, então ele trouxe aqui, ó, a coluna 1, que é a ID, a coluna 2, que é o nome, e a coluna 3, que é a senha. Então, parabéns, você já criou e consultou seu primeiro banco de dados. Agora, como desafio, pegue e crie mais um usuário aí com seu nome, tá? Faça esse teste aí, faça a consulta depois dos usuários. Pois agora você já entende, pelo menos tem uma noção de como os dados estão salvos, como eles são consultados, como que é uma base de dados. E que tudo passa por um comando SQL. Então todo o sistema web que possui acesso, que possui login, ele está rolando por trás uma consulta SQL, tá? Portanto, se o site não proteger a entrada, você pode modificar esses comandos e ver dados de outros usuários. Vídeo iniciado, então vem com o rei. Neste vídeo vamos reforçar um pouquinho o que vimos no vídeo anterior. Reforçar a estrutura do banco de dados, aprender a consultar e filtrar os dados com comandos SQL e entender a lógica por trás das consultas. No último vídeo criamos um banco de dados chamado usuários.db. Está aqui, com apenas 2 usuários, no meu caso, rei e rainha. Eu falei para vocês criar mais, se fizeram ou não, o problema é de vocês. Vamos começar abrindo o nosso banco de dados. Entramos nele. E vamos visualizar os usuários aqui cadastrados. Então veja,
Rei e a senha essa daqui, e rainha e essa senha aqui, né? ID 1 e ID 2. Vamos adicionar mais alguns usuários só para deixar essa tabela aí, esse banco aí mais interessante. Vou limpar aqui. O comando é o mesmo que vimos anteriormente. Insert into usuários, nome, senha, values. Eu vou digitar aqui, depois vocês só copiam, tá? Então vou dar uma acelerada aí no vídeo. Para não ter que digitar tudo de novo, é só dar setinha aí para cima e alterar só aqui as informações que você precisa. Pronto, vamos visualizar novamente agora os usuários cadastrados. Então agora temos 6 usuários. Lembre-se que cada usuário tem seu ID, um nome e uma senha. É exatamente assim que os dados ficam salvos em um sistema de login real. Assim como aqui, ó, estou acessando aqui a conta aqui do Reino Hacker. Tem usuário e senha. Então, basicamente seria isso daqui que tem na tabela. ID, nome do usuário, e-mail e a senha. Para selecionar usuários específicos, usamos o comando where. Então, select from usuários where nome rei e finaliza sempre o comando com ponto e vírgula. Então ele vai trazer somente usuários que tem o nome rei. Esse comando aqui praticamente ele está perguntando: ô banco, me dá aí os dados do usuário rei. Está praticamente fazendo isso. Temos também o comando end, select from usuários where nome rei end senha igual rei 123. Finaliza com ponto e vírgula. Vou aumentar aqui um pouquinho que pode ser que os próximos testes dê alguma coisa errada. Enter. Aqui, na verdade, ele está exigindo que o nome seja rei e que a senha seja essa daqui, rei 123. Se um dos dois estiver errado, então não é para ele mostrar nada. Vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Olha lá, não trouxe nada. Agora vamos conhecer o comando OR. Select from usuários where nome rei novamente OR nome rainha. Então já sabem, né? Nesse comando OR significa ou. Mostre ou rei ou rainha. Se colocássemos aqui algum inexistente, reino, ele vai trazer somente a rainha, tá? Esse comando pode ser utilizado por hackers para quebrar restrições. Logo veremos isso. Agora vamos fazer uma busca aproximada com o comando like. Select from usuários where nome. Aqui colocamos like, não colocamos um igual. E aqui colocamos meio que um código. Vou dar um enter aqui, ó, porcentagem a porcentagem. Aqui ele vai mostrar todos os nomes que tem a letra A. Podemos também mostrar todos que começam com a letra R. Só para vocês entenderem. Ele está mostrando, ó, se tem alguma coisa antes, beleza. Se o A tiver no meio, perfeito. E tudo que tiver depois do A também pode mostrar. Então veja que a rainha tem aqui, tem coisa antes dela. E tem o A, tem as coisas também depois do A. Mesma coisa que o Lula, ele tem as coisas antes, depois não tem nada, então não tem problema também, ele mostra. Xandão, mesma coisa, Virgínia também. Se fizermos dessa forma, só colocarmos aqui um R, ele vai trazer somente os usuários que começam com R, tá? Então, quem já estudou a ferramenta Crunch, que é uma ferramenta para criação de worklists, já viu algo assim parecido, de trabalhar com símbolos, tá? Para criar suas combinações. Vou limpar aqui só para não ficar tão confuso. Vamos conhecer agora o comando limit. Select from usuários, usuários, limit 2. Aqui ele vai mostrar só uma parte dos dados. Então mostrou só as duas primeiras linhas, né? Isso também pode ser usado para dar bypass
ou pode ser usada para ver os primeiros usuários da lista, ou até para esconder uma parte do resultado. Agora vamos conhecer o Order By, que ele vai me apresentar de forma ordenada. Select from usuários Order By nome. Aqui ele vai organizar por nome. Poderíamos fazer por ID. Aqui ID já é o padrão, né? Por senha. Então ele vai organizar de forma alfabética, por ordem alfabética, de acordo com a coluna que você quiser. Então beleza, você já aprendeu o select, aprendeu where, when, or e outros comandos. Agora vamos ver como um atacante pode manipular isso simulando uma falha de login. Então imagina isso, que o sistema roda esse comando SQL por trás de um formulário de login. Select from usuários where nome igual. Aqui, no caso, seria uma variável usuário and variável, e aqui é a variável senha, tá? Então, para ficar mais fácil de entender, imagine que assim, que ao eu digitar aqui, ó, rei e rei 123, vou mostrar aqui a senha, não tem problema. Ele vai pegar essas variáveis, a variável rei, e vai colocar aqui no lugar do usuário. Vai pegar aqui a senha também e vai colocar aqui na variável senha, tá? Isso é para vocês entenderem o que acontece quando eu clico em entrar. Quando eu clico em entrar, ele roda esse comando aqui no banco de dados e se a informação for verdadeira, beleza, pode entrar. Se não for, ele vai falar não. Se eu dar o comando aqui não vai dar em nada, por quê? Porque a gente não tem essas variáveis aqui, né? A gente não tem uma programação para essas variáveis aí. Mas e se o site for vulnerável? Eu poderia, por exemplo, digitar isso aqui, ó, só. Poderia digitar or 1 igual 1 e entrar. Aqui não vai dar em nada, tá? Beleza, aqui não deu em nada, tá? Mas é só para vocês entenderem. Se eu digitasse esse comando aqui, poderia colocar tanto no usuário, poderia colocar na senha, poderia colocar no... Poderia fazer assim, deixar a senha em branco, deixar só no usuário e tentar. O SQL, ele vai entender o comando da seguinte forma. Ele vai entender isso aqui, ó. From usuários where nome igual. Or, ele vai pegar isso que eu coloquei aí no usuário, and senha. O que isso significa? 1 é igual a 1, correto? Sim. Então isso sempre será verdadeiro. Então, como resultado, o sistema ignora as condições e permite o login, sem nem mesmo saber a senha. Mas aqui não está dando certo, por quê? Tem uma coisinha errada. Vamos simular como se fosse no nosso próprio banco. Precisa só modificar uma coisinha. A gente vai apagar isso daqui, apagar a senha. E só dar um Enter. Veja que todos os usuários são exibidos. Aqui simulamos um bypass de login usando lógica injetada. Então, para finalizar, veja que você não usou ferramenta, você não escaneou nada. Apenas usou a lógica contra o sistema. E isso é hacking. E agora que você sabe que SQL é uma linguagem, também pode ser uma porta aberta se estiver sendo mal utilizada. Beleza? Valeu!